Olá pessoal, sejam bem-vindos ao quarto vídeo da série sobre PLC e métodos ágeis. Pessoal, eu dando continuação ao Framework Scrum, agora com controladores lógicos programáveis, com CLP, vamos pensar um pouquinho como utilizar o Scrum para desenvolver software para sistemas de controle. Bom, teremos que seguir alguns passos para ter um nível de organização suficiente para aplicar o framework. E já adianto que tudo isso que eu estou falando em relação a aplicar o Scrum com o CLP também é possível aplicar com sistemas supervisórios, com simulação, com desenvolvimento de software para robô, com desenvolvimento de software para DCS. O framework ele é bem generalista nesse sentido. Você pode aplicar para várias coisas. E partindo dos passos básicos para a implementação do framework, a primeira coisa é respeitar a engenharia de software. Só para relembrar um pouco, a engenharia de software é baseada numa pirâmide na qual a gente tem como a base o foco na qualidade, seguido do processo, métodos e ferramentas. É impressionante como ainda hoje no Brasil, principalmente as integradoras de sistemas, não tratam o software com engenharia de software. Mesmo sendo uma área que a mão de obra especializada é uma das mais caras, se não a mais cara, não se tem o tratamento adequado com o software. Produz software sem metodologia, sem ter um processo, sem ter um foco real na qualidade, sem saber quais são suas ferramentas, sem ter uma gestão do software. Então, a primeira coisa é pensar em engenharia de software para software. É uma besteira até a gente ficar falando isso, sabe? Porque está muito na cara. Se eu estou falando de software, tinha que estar tratando com engenharia de software. Infelizmente, não é o que acontece. Então, a gente tem que ficar reforçando. Primeiro passo, respeitar a engenharia de software. Quando falamos de ter foco na engenharia de software, nós estamos falando que a primeira coisa é ter foco nos requisitos. Ele vai trazer tudo que você precisa implementar. Ele vai trazer a qualidade para dentro do seu software. Levantar requisitos com qualidade traz qualidade para dentro do software. Em um ambiente no qual o levantamento de requisitos para projetos em si, de forma em geral, é um pouco deficitário, levantamento de requisitos de software, então, são muito baixos. Ainda mais que não se trata software como se deve tratar um software, quando a gente fala de automação no Brasil, na área de controle. E que seria ter esse foco nos requisitos? Primeiro, é ter um foco no seu usuário, no seu cliente, ter um foco na real necessidade do seu usuário, do seu cliente, ter foco na real necessidade da aplicação, saber direcionar o seu usuário àquilo que ele realmente quer, porque às vezes ele está confuso daquilo que ele quer. Ter recursos técnicos, utilizar técnicas para que você consiga captar exatamente a necessidade do seu cliente. Você formalizar seus requisitos, você ter a sua documentação de requisitos, de forma a ser entendível para o desenvolvimento de software e ser entendível para o seu cliente final, para o seu usuário final, para ele saber exatamente aquilo que ele está comprando como funcionalidade do equipamento, para que você não tenha surpresas no estágio mais avançado do seu software e do seu projeto. Não que quando a gente está tratando com Scrum, que está falando de ágil, a gente está falando de empirismo. Então a gente está disposto a receber essas surpresas. Mas você conseguir traduzir o que o cliente realmente precisa vai trazer uma qualidade, um valor agregado muito alto ao seu projeto, ao seu software. Constantemente, porque quando a gente está falando de agilidade, a gente está falando de entregas constantes. Então a gente vai ter, dentro desse foco de requisitos, a gente vai ter os requisitos do usuário.
os requisitos do sistema e as especificações de software. E ainda lembrando que esses requisitos podem ser não funcionais ou requisitos funcionais. Tudo isso tem que ser levado em conta quando a gente fala de requisitos. Sem contar que as regras de negócio vão trazer a aderência dos seus requisitos àquilo que o seu usuário está precisando, a sua necessidade. Todo esse conjunto de coisas vai trazer qualidade de software, vai trazer um desenvolvimento mais limpo. O próximo passo seria você ter uma padronização da sua programação de CLP. E o que seria isso? Seria você ter um padrão de programação, como algumas grandes empresas têm, até algumas grandes empresas não têm, deveriam ter. Esse padrão vai auxiliar no desenvolvimento do software por parte dos programadores, do maior entendimento de todos de como o software é produzido. Você vai ter, por exemplo, as telas básicas, os botões com funcionalidades básicas, que já poderão passar por aprovação do seu cliente. Sem contar que você pode perceber se isso atende ou não a necessidade do seu cliente. Você tem um norte para começar. Você vai ter uma documentação que auxilia novos integrantes da equipe a conseguirem programar. Porque diferente do que a gente vê, por exemplo, em Java, que você tem milhares de bibliotecas standard, em programação de CLP, assim como programação de robô, etc., você não tem todos esses recursos. Você tem funções básicas, um temporizador, você tem ali um contador, mas você tem que criar, por exemplo, o seu bloco de gestão de, de troca de dados entre um PLC e um robô. Um bloco de gestão de acionamento de um motor. Então, tudo isso já cria uma dinâmica de programação totalmente diferente. E vai ser uma documentação a mais que vai auxiliar a você a elucidar os seus requisitos. E dentro dessa padronização, alguns itens têm que ser levados em conta. A estrutura de dados, os faceplates que você vai ter, a padronização de tags elétricas, mecânicas de software, ou seja, isso transcende a programação de CLP, isso padroniza a sua forma de ler os seus esquemas elétricos, os seus desenhos mecânicos, o seu software, entendeu? Isso é uma mudança muito grande, uma organização da sua informação. Um layout padrão para uma série de telas, por exemplo, ou simplesmente um frame padrão para que você, cada equipamento que você entregue, se você for um integrador, que você faz máquinas especiais, por exemplo, todo equipamento vai ter a sua marca registrada, que é a sua IHM, que é a sua carinha ali, o seu layout padrão. Se você está lidando com de um cliente, o cliente já tem o padrão dele, você vai ver que ele tem um layout padrão. É muito importante. As suas funções padrões, como eu disse anteriormente, uma biblioteca de imagens básica para que você não precise perder horas desenvolvendo imagens ou caçando uma imagem na internet. Isso vai ganhar tempo de desenvolvimento e vai ganhar um aspecto visual, uma identidade visual às suas interfaces homem-máquina, suas IHMs. Você vai utilizar normas para criar esse padrão. Normas da ISA, normas IEC, NBR, que vão direcionar o seu padrão, principalmente dentro de algumas áreas específicas, como por exemplo na área de processos, por exemplo na área de alimentícia, que são bem rígidas, farmacêutica. E documentação. Essa documentação do padrão, ela vai trazer uma dinâmica até mesmo para a equipe. Você imagina que se você adentra uma nova pessoa dentro da empresa que desenvolve o software, você tendo uma documentação dessa padronização, fica muito mais fácil para essa pessoa começar a entender os softwares que estão sendo produzidos e começar a ter um nível de produtividade maior. Ele tem um help, ele tem uma ajuda. Essa documentação também auxilia a elucidar requisitos. Como assim? Olha, você imagina
que o seu cliente está pedindo uma célula robotizada e você na sua documentação você já tem os modos de operação, os modos de teste, algumas telas, você já tem tudo, você já pode mostrar para ele, olha, isso aqui que você pediu, nós aqui entendemos que pode ser igual ao nosso padrão. Veja se isso realmente você vai ter ali toda a documentação, toda a funcionalidade. E pode ser que uma das funcionalidades que você esteja apresentando ali, fale assim, nossa, eu nem sabia que a gente podia fazer isso. É uma coisa que nós precisamos, mas eu achava que não era tecnicamente possível. Isso é normal. Então, essa padronização traz qualidade e atende melhor ao seu cliente. Outra coisa ainda que acaba sendo uma parte da engenharia de software e que vai ser utilizado no framework é definir as suas ferramentas de desenvolvimento. Por exemplo, as suas IDEs, a sua programação estruturada e as suas ferramentas para teste. Tudo isso acaba sendo interligado. Quando você tem, por exemplo, a definição de um fabricante que você vai utilizar para esse determinado projeto, você sabe como você pode estruturar a sua programação lá dentro. Uma vez que você tem um padrão, você já vai ter um padrão para esse determinado fabricante, uma vez que essa é uma particularidade em relação a CLP. Da mesma forma que é para DCS e para robô. Nós temos ideias diferentes para determinados equipamentos e nós temos estruturas internas um pouco diferentes para determinados equipamentos. Então a gente tem que trabalhar esse lado. E as ferramentas de teste, que estão geralmente dentro das IDEs, que são os simuladores. Que no CLP é a ferramenta mais forte de teste que nós temos. Mas a gente não pode esquecer que a gente pode implementar casos de testes, testes unitários, sem ter ferramentas de testes automáticos. Vai de procedimento de teste, de caso de teste, de uma rotina de teste, né? Toda uma cultura de testar o seu próprio software. E falando de teste, que esse talvez seja um dos grandes problemas, muita gente não testa o software. Outro, outro caso básico, né, outro passo básico vai ser o quê? O caso de teste, que ninguém implementa. Você ter uma rotina de teste, com caso de teste, com procedimentos de teste, é extremamente importante. Tem que ensinar os programadores a colocar o ego de lado. Ninguém gosta de outra pessoa, por exemplo, revisando o seu software, testando e apontando os seus erros. Ninguém gosta de ter os seus erros apontados, mas a questão é a maneira que a coisa é feita. Tem que deixar o ego de lado e tem que entender que quando esse software é testado até mesmo por um terceiro, significa que eles estão procurando qualquer falha que tenha no software, não em você. Significa que estamos evitando problemas futuros e que temos que valorizar aquilo que já foi feito e apenas revisar, consertar aquilo que deu errado para que a gente consiga agregar valor. Todo mundo erra, todo mundo sempre vai errar. E somente testando a gente vai descobrir os erros. A gente tem que ter nesse teste o foco no usuário, no cliente. Como assim? Foco na necessidade do usuário, na necessidade do cliente, nos requisitos que ele estava pedindo, para ter certeza que você vai atender. E utilizar a simulação. No caso do CLP, a simulação é fundamental. Você hoje consegue simular até mesmo a conexão entre um CLP e uma remota, por exemplo, dependendo do seu simulador. Outro passo básico, treinamento sobre o Scrum, já que a gente está falando de implementar o Scrum, aos envolvidos nessa implementação, incluindo e principalmente o primeiro escalão. Por quê? Porque a coisa é de cima para baixo, não é de baixo para cima. É quem tem poder de decisão, é quem assina o cheque, é quem vai decidir, quem vai falar, vamos bater nessa tecla, ou vai falar o seguinte, joga tudo isso fora que eu não quero saber disso. O primeiro escalão tem que ser treinado, até para saber que não pode, às vezes, botar o B dele onde quer. Porque eles não devem se intrometer em certas coisas, eles têm que dar poder para a sua equipe. As equipes são empoderadas,
elas tomam decisões. Então, incluir o primeiro escalão é extremamente importante para que eles entendam a mudança da maneira de pensar quando nós estamos trabalhando com Scrum. Quando a gente vai começar a implementar, a gente já tem que partir para a estrutura de um time Scrum. A gente tem que ter o time de desenvolvimento. Um exemplo de uma aplicação que teria um CLP e um robô, vamos supor que era uma aplicação um pouco maior, eu teria um programador de CLP pleno, um sênior, um júnior e um programador de robô, vamos colocar assim. Por que isso? Que a ideia é que você tenha uma equipe homogênea. A troca de experiência entre esses dois profissionais mais experientes, junto com uma tutoria partindo deles, a esse programador júnior, vai começar a trazer um pouco de homogeneidade a essa equipe. Entendeu? Então a produtividade vai ser melhor. O nível técnico dos funcionários, dos programadores, vai melhorar. Você vai ter uma equipe mais consistente. É o que todo mundo deseja. E o programador de robô, por exemplo, aqui nesse caso, mesmo que ele esteja sozinho, ele pode estar aprendendo coisas do CLP, ele pode até começar a fazer alguma coisinha ou outra do CLP, da mesma forma que os programadores de CLP podem começar a fazer pequenas coisas no robô. Uma hora pode ser que todo mundo seja só programador, que seria o melhor dos mundos. Por que isso? Porque o programador de CLP, entendendo melhor a realidade do programador de robô, ele vai desenvolver a coisa com um foco um pouco diferente, compreendendo um pouco as necessidades do programador de robô nessa integração. E a mesma coisa o programador de robô com o programador de CLP. Então é muito importante ter essa mescla dentro da equipe e que todo mundo consiga fazer essa troca de informação, essa troca de experiência e de conhecimento. Para começar a implementar, tem que ter o Scrum Master, que é ele que dá o treinamento para toda a organização, ele que vai tirar impedimento, ele que vai começar a dar o norte dessa implementação. E o Product Owner, para poder criar o backlog do produto, para poder ter interação com o cliente, para poder priorizar as tarefas. E, logicamente, a primeira coisa que vai ter que ser gerada é um backlog do produto. É a primeiríssima coisa. A gente já falou de backlog do produto antes, mas é onde vai estar as atividades, é onde vai estar as necessidades. E priorizado, entendeu? E pronto para ser dividido em histórias, para que se coloque dentro de uma eventual sprint. Muitas vezes não vai começar já colocando uma sprint, vai colocar somente o backlog, o cara vai colocar um gráfico burn down para ver a evolução e por aí vai. Tem que começar devagar, não tem jeito. Se tentar colocar tudo de uma vez, vai dar problema. Não adianta. Tem que ser aos poucos. Então, vai estar implementando uma história de usuário. Uma vez que você está implementando o backlog do produto, vai ter que implementar uma história de usuário. Importante que consiga tentar fazer logo de cara uma história de usuário boa. Isso leva tempo, experiência. Precisa de tempo e experiência para conseguir fazer uma história boa. Então, vai levar um pouco de tempo. Mas é muito importante que a gente foque em conseguir fazer uma história de usuário com um pouco mais de detalhes. E extremamente importante a gente, logo de cara, quando for implementar, colocar um quadro Kanban com as atividades que estão em andamento. Porque ele é uma ferramenta extremamente importante, porque ele traz a transparência, um dos pilares, a transparência, e a transparência é uma das coisas mais difíceis de conseguir e uma das mais importantes. Tem que parar de jogar o problema para debaixo do tapete. Tem que deixar todo mundo sabendo. É até bom, porque não precisa nem ficar respondendo toda hora. Tá lá, tá visível, todo mundo sabe o que está acontecendo. E o quadro Kanban, ele é uma das ferramentas mais utilizadas e mais eficientes para isso, porque ele é simples, ele é prático, ele é visível. Então,
Esse foi o vídeo número 4. No próximo vídeo a gente vai continuar falando da implementação do Scrum com CLP. Continue acompanhando o canal e muito obrigado, até o próximo vídeo.